Som, ei, som. Agora, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui presentes para mais uma Escola Bíblica Dominical. É isso aí. Nesse domingo tão abençoado por Deus, nós estaremos tratando aqui, o Eliezer, de uma escola, de uma lição que foi editada pelo pastor Eurico Bergstein, no ano de 1990. Será que tem alguém aí que tá assistindo a live que era nascido aí nessa época? 1990, nessa época que eu estava com 9 anos. Eu não tinha nem nascido ainda. E vai estar tratando aqui com o tema Daniel ora por um despertamento. Louvado seja o nome do Senhor. É uma lição histórica e vou dar aqui uns 2 minutinhos. É uma lição histórica que tem um cunho profético, que tem partes cumpridas, ainda não cumpridas, que fala nomes de homens poderosos que estiveram sobre a terra e que tiveram êxodo por temer ao Senhor. Agora, o quesito salvação, Eliezer, às vezes muitas pessoas vão perguntar, falam, ô presbítero, o rei Nabucodonosor se arrependeu, Artaxerxes, Sírio, né, liberou o povo para voltar, reconstruir as muralhas, reconstruir a cidade e tal. E aí, como fica o quesito salvação? Eu não pesquisei sobre esse ponto de salvação desses homens. Sabemos que após Nabucodonosor pastar lá no pasto, lá ele reconheceu que o Senhor era Deus. Nós vemos ali quando Neemias, né, era copeiro na casa do rei, chegou, o rei viu o semblante dele descaído, libertou eles para ele voltar e reconstruir as muralhas. Lá no livro de Esdras, nós vemos o rei também liberando, e que Esdras e Neemias, na literatura judaica, é um livro só, porém a Septuaginta, os homens que fizeram a divisão do acervo bibliológico, classificou Esdras, Neemias e Esther. Daniel foram todos contemporâneos de mais ou menos uma mesma época. Né, uma mesma época. Então todos esses viveram mais ou menos em um mesmo tempo. Isso, portanto, o rei Artaxerxes era o marido de Esther, conhecido como Hadash, que significa estrela. Pegar o microfone aqui, porque já tem alguém já? já tá aqui, já a Bruna entrou aqui já, a Claudirene, a Eucilene, Miss Junco. Muito tempo que você não aparece aqui, tem não, Eucilene? Tá aí, ó, a Clícia também. Já tem uma turminha boa aqui. Trevinho aí tá casando, né? Você tá sabendo? Tá aqui já mandando. Isso aí, Trevinho. Vamos acompanhando a live aí. Aqui, vocês que estão aí, faz o seguinte, clica nesse aviãozinho que tem aí e envia pra todo mundo, pros amigos de vocês aí. A gente pecou ali na divulgação, divulgamos em cima da hora aí que a gente ia ter a escola dominical. Às vezes o pessoal ficou achando que ia terminar domingo passado, né? Mas não, a gente tá aqui de novo, abençoando Deus aí. Creio que a gente deve estar aí domingo que vem também, né? Nossa lição agora, a gente trocou a lição, porque teve um problema lá na CPAD, né? Eles não estão querendo editar uma nova lição, eles não estão querendo fazer uma nova lição. Então a gente pegou a lição dos adultos que era do trimestre passado. Então, se você quiser acompanhar aí na sua casa, tem um sitezinho que chama Estudantes da Bíblia. E lá tem todas as lições que a gente utiliza aqui na Uma Debon, aqui na nossa escola dominical. Só você entrar lá, procura por esse título aqui, vocês vão achar. E aí você pode acompanhar a gente. O presbítero trouxe ela impressa aqui no papel, porque não tem novas edições, né? Não tem mais
ao introduzir a lição aparente, o comentarista desse trimestre que nós estamos estudando agora, cujo assunto é o saudoso pastor Eurico Bergstein. Essa lição aqui foi editada no ano de 1990. Olha para você ver. Isso aí prova que a palavra de Deus é viva e eficaz e se renova. 1990. Pois é, então a gente pode estudar ela aí sempre que vai ter um negócio novo pra gente aí, vai estar... 20 anos atrás. Pois é, olha pra você ver, minha idade. 20 anos. Aí entrou aí a Fatinha Gonçalves. Muito obrigado aí por assistir. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui, né, presbítero Érico? Para Deus estar abençoando nossa aula aqui. Deus abriu o nosso entendimento aqui para a gente absorver mais da palavra dele, aprender mais e mais. Vamos lá, então. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta manhã, meu Deus, né, entrando na Tua presença, te entregando, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, para o Senhor abrir o nosso entendimento, para aprender mais da Sua palavra. Possamos ter sede de Ti, ter sede de buscar o Senhor, ó meu Deus amado. Te pedimos que o Senhor abençoe o nosso professor, o presbítero Érico, ó Pai. Capacite ele para nos passar a Tua palavra, nos transmitir o Teu ensinamento nesta manhã, ó meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos a oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, como o Eliezer falou aqui, agora a igreja está voltando, né, Eliezer? Isso. Hoje já tem culto aí nas congregações, né? Tem. Lá na sede, como eu congrego no Templo Central, hoje haverá ceia. Isso. Né? E o ministério, a igreja está toda alegre, né? Pelo Graças retorno. a Deus, né? Tá todo mundo com saudade de ir para a igreja, né? Isso. E como você falou, às vezes domingo que vem ainda nós vamos ter a live. Uai, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o prosseguimento e tal. Vamos ver os horários dos cultos, porque tá permitido, parece que vão ter 2 cultos no dia, né? Com duração de 1 hora cada um. Provavelmente não tendo o culto na parte da manhã, prosseguiremos aqui com o estudo da palavra aqui. Vamos ver, a gente avisa aí no decorrer da semana aí pro pessoal. Permitindo Deus, quem sabe a gente está aqui também. Isso. E de antemão já agradeço, né? Nós já agradecemos também essa oportunidade. Se for ter, vai seguir. E nós temos aí projetos maravilhosos. Grandiosos, né? No ramo teológico de ensino, haverá simpósios, haverá seminários com professores vindo de outras regiões, estado, de outros lugares aí, para trazer assuntos relevantes ao nosso... Para o pessoal aí que gosta da teologia, né, do estudo sistemático aí da palavra de Deus, aí, uma ótima oportunidade aí. Isso, portanto, eu sempre, assim, eu nunca falei não, Eliezer, para o Daniel, para a obra, né? Quando me foi feito esse convite, eu nunca falei assim, não vou. Eu não venho cá para aparecer, eu não venho cá para tentar mostrar conhecimento, eu não venho cá para disputar nem demandar com ninguém. A gente vem pelo o privilégio que temos, né? Em prol da obra, né? Conhecer ao Senhor. Isso. Né? E muita coisa que a gente fala, igual, por exemplo, essa lição de hoje, muita coisa fica até a desejar. Fala, presbítero, você não falou sobre aquilo? Você trocou aí Artaxerxes por Sírio. Você falou aí do persa, mas você esqueceu de falar dos médios. Como é que é isso aí e tal? Então, perdoa, porque nós somos falhos. Isso, tem pouco tempo aqui, né? Pouco tempo, corrido. Então, vamos ficar ligado aí. Mas aí o pessoal que gosta aí, fica atento aí na programação aí, que com certeza aí vai ter um negócio aí que vocês gostam, tá, Broia? Aí vai tirar essas dúvidas tudo aqui que... dá uma aguçada aí no pensamento de vocês aí. Então, presbítero Érico, vamos lá. Vamos dar início aí na nossa escola dominical, né? O tempo é corrido. Amém. Com a palavra aí, pode ficar à vontade aí. Vamos estudar a palavra de Deus. Lição 1. Daniel ora por um despertamento. Essa lição é agora, né, do dia 5 de julho do ano de 2020. Mas, como eu disse, ela foi escrita em 1990 por o saudoso pastor
escritor Eurico Bergstein. Então, até para acompanhar, eu tenho livro de Eurico Bergstein na minha casa, até para acompanhar o raciocínio dele nos livros é difícil. Eu tenho essa lição aqui, mas ela está debaixo da escada da minha casa, eu fechei a escada, então eu tenho que abrir lá, o lado de fora, quebrar os tijolos para tirar a caixa, que tem lição lá em casa até de 1960. Então, eu tenho essa lição, mas eu não quis mexer com isso agora, aí a gente escaneou ela. A leitura bíblica está no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Leitura bíblica está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Médios. Quem que é os Médios? O Irã. Da nação do Irã, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No qual, versículo 2, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, e com rogos, e com jejum, e saco e cinza. Daniel, pois, quando soube, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 2, versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que é Sadraco, Mesaque e Abednego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus e sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Agora vamos para o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Círio, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encorajou e edificaram a casa em Jerusalém, que é em Judá, hoje atual Palestina, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, e em Judá edifique a casa do Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que ficar em algum lugar em que andar peregrinar os homens do seu lugar, ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantou o chefe dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor. Então nós vemos aqui já de antemão, já introduzindo essa lição, nessa leitura, é um pouco longa,
que nós fomos no livro de Esdras, nós fomos no livro de Neemias, né? Aqui citamos pontos que Neemias, Esdras e Neemias é contemporâneo da mesma época. Daniel e olha para vocês verem, Esdras, ele já citou a profecia de Jeremias. Como chama isso, presbítero? Isso chama cronologia bíblica. Então quer dizer então que Jeremias foi antes de Esdras, aproximadamente uns 200 anos antes de Esdras. A palavra se cumprir lá na frente, né? Para mostrar a veracidade. Isto. Então, ele foi colocado ali, o Jeremias, sendo um dos profetas maiores. Jeremias era um sacerdote, veio de uma família rica, uma família que tinha um poder aquisitivo alto, era jovem, sacerdote da terra de Anatote. Então, Jeremias tinha a palavra de Jeremias, não pelos os penhores que ele tinha, mas a palavra de Jeremias tinha peso. Então, Daniel, e nós vemos aqui que o jovem Daniel, ele entendeu a profecia, entendeu o que estava acontecendo ali, que Jerusalém, que eles seriam dispersos ali naquele período, por 70 anos, findaria o cativeiro. Aí, o que ele fez? Ele abriu as janelas que dava para o lado de Jerusalém, as janelas do quarto dele. Ele era tipo um embaixador, o governador da Babilônia. Babilônia hoje é o atual Iraque. E naquele tempo, os ensinos disse que a Babilônia, ela era tá tranquilo. A Babilônia, ela era assim um lugar de destaque, aliás, que era uma cidade dos deuses, aqueles boi de ouro. Para nós hoje você pensa, mas isso é barango, presbítero. Mas naquela época, boi tinha um valor tremendo. Assim era o luxo da época, digamos assim, né? Era o luxo. É tipo a Torre Eiffel, hoje em dia. Quem não queria ir? Eu queria ir lá, pelo menos, conhecer essa Babilônia daquele tempo. Se fosse hoje uma excursão, eu queria ir lá. Aquelas portas imensas, com aquelas romãs grandona de ouro, marfim. E não era assim, coisas apagadas não, irmãos. Que a Bíblia diz, os estudiosos, que havia na Babilônia os jardins suspensos, chamados zigurate. Era semelhante a uma pirâmide, que ela ia subindo assim, dessa forma. Ó. Ela ia subindo, e cada lance daquele ali era um tipo de flor, um tipo de vegetação, e orquídeas, e rosas de todas as cores. Todas as plantas que existiam na época, Nabucodonosor trouxe para a Babilônia. E quando, vamos supor, nós estávamos chegando aqui, vamos supor, a Babilônia era lá no Engenho, lá em Moema, por exemplo, era longe. Aí tão de longe, assim, quando a nossa caravana subia assim num lugar mais alto, porque eles andavam de camelo, burro, né? E quando chegava de longe, já viu o brilho, já via assim, chegando mais perto, distância assim do São Vicente, a garça ali, já começava a ver as flores, a maravilha que eram as velas dos barcos que rodeavam a cidade, o rio ali ao redor da Babilônia. Era o Tigre, se eu não me engano, o rio Tigre. Havia ali os rios e via já os velejos das embarcações. Mas Daniel sabia que aquilo ali não era a terra dele. Eles queriam ir embora, Eliezer. Eles queriam reconstruir a cidade do Deus Todo-Poderoso, a cidade de Jerusalém. Então, quando ele leu, o que ele viu, opa, já está se cumprindo o tempo de quem falou, o profeta Jeremias, a qual nós vemos através dos livros. O que ele fez? Correu para a oração. E nessa época aqui, a expressão orar em hebraico, que é ação, entrar em ação, isso. Mas ali a palavra também reza.
que é o que a Igreja Católica usa até hoje. Então ele rezava. Então era um método. Em homilética nós temos tem as palavras que são repetidas, né? Tipo o Pai Nosso que eles rezam lá todo dia. Pai Nosso, a mesma coisa. Mas eles tinham as palavras. Eles liam os telerins, que são os salmos. Por exemplo, você tem 20 anos, né? Então o seu salmo é o 20. Se você fosse hebreu, se você não fosse ler uma paraxá do dia, aí vamos supor, você é um médico, é um advogado, é um veterinário, é um operador de máquina, e você não teve aquele prazo para tirar o tempo ali da paraxá, isso é na cultura judaica. Aí o que ele fazia? Ele lia pelo menos o telerrim do dia, que é o salmo da idade dele. Então você que está aí na sua casa, fala assim, presbítero, segundo a cultura judaica, então, eu tenho que fazer isso? Não, isso é teologia, irmãos. Isso aqui é um assunto teológico. Aí o que você faz? Você pega a sua idade e lê o salmo. Ontem eu li o salmo da minha idade. Eu falei, misericórdia. Bate certo? Não faz nada. Aquilo ali foi escrito pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, daqui 2 anos ainda pra me chegar no 40. Mas quando eu cheguei no 40 é o quê? Já tá pronto, já. Vai estar lá assim, esperei com paciência no Senhor. Ainda estou esperando ainda, irmãos. Então, e Daniel tinha esse costume de fazer as orações diárias, ler o telerrim, por exemplo. Quer ver? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Por exemplo, vamos ver aqui um telerrim aqui. Um salmo. Quer ver? Vamos ver aqui. Salmo 121. Salmo 121. Por exemplo, Deus guarda fiel do seu povo. Aí como que é que o judeu, que eles lia, Daniel, por exemplo, a primeira coisa que ele fazia, ele ia cobrir a cabeça dele, porque o cobrir a cabeça, aquele kipá que eles usam aqui na cabeça, porque aqui é onde está o centro da sabedoria, aqueles cabelos grandes que eles têm, assim, que é as tranças. Não, que quando na cultura hebraica, que Daniel e esse pessoal que tinha, irmão, isso aqui é tudo fonte segura, viu? CPAD, Editora Vida, eu não falo nada aqui que eu não li em artigos que vem de dentro da nossa Assembleia de Deus, ou Editora Batista, ou Presbiteriana não, é fonte segura. E aí eles deixavam aquilo ali, porque eles falavam que aqui é onde que o homem pensa, e aqui está a força do conhecimento. Vocês podem ver que sempre que um pensador, ele está assim, pensando, por exemplo, Olavo Bilac, o homem que escreveu o hino nacional, redagiu a bandeira nacional, sempre você pode ver que ele fica assim. É porque aqui, todo pensador, ele para e ele faz isso. Então, por isso, eles deixavam aquele cabelão que as trançonas assim, o judeu, com aquele chapéu, era porque eles diziam que se cortasse aqui, cortava o conhecimento. Então, quando ele chegou na Babilônia, foi oferecido a Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que eles mudassem o costume deles. Você entendeu? E aí falou assim, não, agora vocês vão carecar, aí pronto, aí acabou com eles aí. Esse tinha o costume de ter o cabelo grande, Esse né? o costume de ter, pelo menos assim, podia ser o cabelo curto, mas pelo menos aqui tinha que estar grande. Tinha um pouquinho aqui, né? Tinha. E tem na editora, na NVI, quando o profeta Isaías cita lá o Cristo, ele fala assim, me arrastaram pela barba. Na editora NVI, eu não tenho um versículo aqui agora, mas se alguém tiver dúvida, pode me chamar no privado, 998446918, que eu passo para vocês no privado depois. Então, ali o profeta Isaías, quando ele descreveu o Cristo, ele falava assim, me apanharam pela barba e me arrastaram pelas ruas. Ele ali, ele ilustrava o Cristo. Ele não falava da pessoa dele. Então, esse profeta, ele,
quando ele viu no capítulo 9, versículo 1 e 2, aqui é igual eu falei, Eliezer, é que nós temos que ir falando assim, e eu vou falando o que é mais essencial, e depois no final nós fazemos um fechamento aqui. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui não é assunto para 15 minutos, 30 minutos, 1 hora não, viu? Isso aqui é coisa grande, né? Então eu agradeço a atenção de todos, o carinho e compreensão dos que nos assistem. Então Daniel, naquele momento que ele leu o Telerrim, em qual eu lá ia dizendo, ele cobria a cabeça, ele orava, fazia orações pelo seu povo, como diz lá, orai no Telerrim, né, no Salmo, orai pela paz de Jerusalém, paz e prosperidade haverá por trás dos umbrais, das janelas, das portas da sua casa. Então ele não era bobo, não, ele conhecia o Salmo, porque Davi já tinha escrito o Salmo já há muitos anos. E se ele lia o profeta Jeremias, com certeza também, ele lia Salmo. Então o Salmo era louvado assim, aí eles punham aquilo na cabeça e começava a balançar, virado, né, como lamentação para o lado das muralhas. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque os salmos eram louvores. Salmo é louvor. Aí, mas nós, português, anos depois, irmão, nós pensamos que nós conhecemos alguma coisa. Nós pensamos que nós, irmãos, salmo é louvor, salmo era cantado. Ô presbítero, então nós erra? Não, irmão, nós lemos os salmos, mas sabemos que são cânticos de degraus. Cada, por exemplo, aqui por exemplo, Aen, Pé, Rosh, Kof, Tsed, Tal, isso tudo são letras do alfabeto hebraico. Isso aí está no Salmo 119 lá, né? Isso, porque o Salmo 119 é o Salmo da Bíblia. O Salmo 119 é o Salmo da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 118, versículo 8, diz assim, ó, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Este versículo é o centro da Bíblia. Ele é o miolo da Bíblia, de todos os capítulos e versículos para trás, e de todos os capítulos e versículos até Apocalipse 22 e 21, o Salmo 118, versículo 8, é o centro. Então o livro de Salmo ele tem uma importância muito grande. E Daniel, essa turma aqui, eles ainda, muitos profetas ainda não tinham feito as suas literaturas que vieram depois dele. O livro de Salmo era forte para consolar eles naquela época. Então, nesse período que nós vivemos, nós também estamos, por exemplo, presos como que em Babilônia. Nós oramos ao Deus do céu que nos prepare, que nos livre do homem violento, do pecado, da morte, do juízo, mas que nos conduza às cidades eternas, que nós volte para a nossa pátria. Por exemplo, aquele hino que fala, sou passageira aqui, em terra estranha estou, celeste a pátria vi, é para onde eu vou. Nós iremos para uma linda pátria, não muito tempo daqui. Assim, isso é coisa de louco que eu vou falar aqui agora, mas eu sou, como diz o povo, você é doido, você fala mesmo, eu falo. Eu vou falar aqui agora coisa de louco, irmão. Eu não acredito que se não for por um infarto, um câncer muito violento que vem assim e leva rápido, se for por idade, eu completar os meus dias na terra e em boa velhice e partir para a eternidade, eu não acredito na morte. De tanto forte que estão as evidências proféticas, o tanto que a igreja já vem sendo exprimida,
E nós estamos, graças a Deus, bem amparados, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos consola. Viu? Mas a igreja, ela vem sendo, ela vem sofrendo cada dia mais. Olha para você ver, ó. Nós passamos um período agora de 3 meses fechado. Ô presbítero, mas foi uma pandemia, amém, foi uma pandemia, tal. Mas quantas virão depois dessas? Quantos governadores, congressistas, que odeiam a igreja? Ah, mas o senhor é maior. Mas a profecia tem que cumprir, meu querido. Não adianta eu ficar aqui tampando. Ah, o mundo está bom demais, eu ganho bem, eu tenho casa boa, eu tenho carro bom, eu tenho fazenda, eu tenho iate. Ah, para ir embora daqui para quê? Não adianta eu ficar tampando o sol com a peneira, não. Não é por sua causa que Jesus não vai voltar, não, meu filho. Não é por minha causa que ele vai deixar de voltar, não. Cristo está voltando. E nós devemos ansiar, como Daniel ansiou, em voltar para a sua pátria. E nós ansiamos todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos partir dessa para uma melhor, irmãos. Embora desse mundo de problema, de tristeza, de pecados, de levantes, de falsidade, de miséria, etc. Os crentes fiéis brilham como luz. Mateus capítulo 5, versículo 15. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós, cristãos, nós brilhamos como luz, como Daniel brilhou lá na Babilônia, como Misael, Azarias e Azael brilhou, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vou falar sempre esses nomes para não ter dúvida. Nós também brilhamos neste mundo. Igual hoje, nesse momento, eu saí lá da minha casa para encontrar com ele e Eliezer, meu carro está estragado, ele que me buscou lá hoje. Aí eu vi meus vizinhos falando assim, ó, os crentes já voltou já, ó. Olha lá o Érico, com a Bíblia dele debaixo do braço. Subindo, glória a Deus, né? Subindo já no domingo cedo. Glória a Deus. Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É que nota a diferença, né? O mundo nos observa. Observa. Né? Hoje de noite, irmão, ali no São Vicente é uma cidade. Eu moro ali, irmãos, e não muda ali para nada. Meu pai tem lote lá na Vila Gontijo, falou que me constrói na Vila Gontijo, lugar bom na Vila Gontijo. Não, eu quero morar no campo. Eu gosto de lá, ué. Então, esse dia eu ia comprar um lote ali, um mês atrás, me foi oferecido um lote baratinho ali no Monte Castelo, aqui, perto do bairro Nestlé aqui, ó, num lugar excepcional, baratinho, 30 mil reais. O plano para me pagar ele de uma forma tranquila, eu pagaria aquilo rindo, irmãos. E eu falei, não, eu não vou sair do campo, não. Mas o que eu quero dizer com isso? Que hoje lá é emocionante. A hora que dá 7 horas da noite, é de carro, de bicicleta, de moto, de a pé, é que é mundo velho de gente de paletó e gravata para a rua fora, subindo para as suas congregações, para as suas igrejas, para adorar e bem dizer o nome do Senhor, irmãos. Então nós somos a luz do mundo. Hoje, por exemplo, 6 horas da tarde até ali sim para as 9h40 da noite, vocês podem andar dentro do São Vicente ali onde quiser, em qualquer lugar. Tranquilamente, não. Porque as ruas vai estar todas cheias. É um bairro que tem muito cristão, graças a Deus. Então hoje nós veremos a luz ali. Até os comércios ficam abertos até mais tarde, que os crentes vêm, compram as coisas e levam para casa. Eles ficam abertos quando as igrejas estão abertas. Agora esse dia que está fechado, fecha cedo. Mas com as igrejas abertas, porque, irmãos, luz do mundo. Então nós resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Então nós temos que nos resplandecer. Vamos ler aqui um texto que está em Filipenses capítulo 2. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa,
entre a qual resplandecem como os astros no mundo. Então nós somos comparados por Deus a astros no mundo. E nós, irmãos, nós resplandece em meio a essa geração. Porque na nossa porta não tem viatura de polícia. Na nossa casa não tem que é gritaiada com os vizinhos vendo, escandalizando. O que é aquilo na casa deles? Vai lá para você ver que brigaiada. É notória a diferença, né? É igual o exemplo aí que sempre é falado. Quando a gente esquece ou coloca demais o sal na nossa comida, a gente percebe. Então é essa diferença que nós cristãos temos que ter no mundo. É a mesma coisa você chegar num quarto e acender a luz. É a mesma coisa que tem que acontecer com a gente quando a gente chegar em um ambiente, por exemplo, que não tiver, como é que fala, que tiver carregado assim por como é que fala, forças malignas, digamos assim, sabe? Então, é a diferença, a gente tem que fazer essa diferença mesmo no meio que a gente vive. Jesus deixou a gente aqui, a missão que ele deu pra gente é essa, ide e pregai. Ide e pregai, ensinai. Isso. Então nós somos como astros. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram como astros dentro da Babilônia. Aí quando eles viram isso, falaram, mas que esse menino bonito. Porque, irmãos, eles eram... É onde que... A Bíblia, eu não sei não, sabe? Maravilhosa, né? Aí você fala assim, o presbítero, nós tá errado não, nós tá errado não, irmão. Nós é brasileiro, latino-americano. O que eles faziam ali? Eles eram vegetarianos. Até o de comer deles, Eliezer, era separado. Aí o rei olhou e falou assim, não, vamos tacar neles a ração daqui da Babilônia. Eu creio que vamos colocar neles aí um leitão, uma pururuca, vamos tacar neles feijoada e não sei o que. E é tudo coisa que nós, ó. Aí eles falaram, não, esse está ficando triste, esse está ficando assim, porque está sem comer, está passando falta das coisas. E não era, né? E aí eles foi, ó que cortou, eles voltou a rompança. Aí como viu que eles eram inteligentes demais, preparados para trabalhar ali na biblioteca, na administração do país, falou assim, trouxe eles para o palácio. Mas tentaram derrubar eles de toda forma, fizeram a estátua de ouro e mandou adorar, eles não adorou, jogou eles na fornalha de fogo, Deus estava lá. Agora eu cabo com Daniel mesmo. Disfarçar lá, fizeram um edito, o rei julgou ele na cova do leão. No dia o rei tinha tanta confiança que ele chegou lá e falou, Daniel estava sentadinho lá, igual aquele hino cenoso que canta na igreja. Lá na cova, leão vira travesseiro. Aí tá lá deitadinho em cima do leãozão. Falou assim, ei, eu tô aqui, rei. Eu creio que o rei achou bom demais. Falou assim, nossa, Daniel, você tá vivo. Vou mandar a gente tirar dele agora. Nem os leão te comeu. Aí o rei falou, não, some daqui, volta no seu país. Volta. E ali começou, irmãos, o reboliço. Deus também fará reboliço em nosso meio, em nossos dias, irmão. Nós só tem que acreditar. Ter fé, né? Confiar em Deus. Nós tem que ter fé. Nós tem que ter fé. Nós tem que ter fé. Por exemplo, eu estou em fase de construção minha casa. Minha casa é uma construção grande. Mas, irmão, eu morei em casa que a janela era desse tamanhozinho de pau. Chegava eu e a Rosiane, minha irmã, e nós daí ficava espremido lá. Que as casinhas, vendo a chuva cair nas fazendas onde nós já morou. E hoje, irmãos, a minha casa, eu pulo de mergulho na janela de um lado para o outro, se eu quiser. Minha casa hoje tem tanta janela que a minha esposa fala assim, como é que nós vai pôr vidro nessa janela tudo? Eu falei, não tem problema não, minha filha. Que nem nós levamos 5 anos. Mas nós vai pôr vidro em tudo. Sabe o que é isso? Fé. Nós tem que ter fé no impossível. Pois é. Eles eram prisioneiros da Babilônia. E quem falou, irmãos, que um dia o rei ia falar assim, ó, eu estou devolvendo tudo que nós roubou para vocês ornamentar o templo lá de vocês em Jerusalém. Quem falou que um dia o copeiro ali trabalhando, servindo ali a bebida, a água, o vinho para o rei ia olhar para a cara dele. O cara era tão bom de serviço, Neemias,
que o rei olhou para ele e falou assim: olha, o seu semblante está descaído. É igual José, né? José de um prisioneiro virou governador do Egito. Irmãos, essa lição, umas coisas dessa aqui, eu sou uma miséria para falar disso aqui, Eliezer. Eu nem sirvo, sabe, cara? Não dá nem para começar, irmãos. Tão grande que é isso aqui. Se eu for tentar teologizar isso aqui, dar uma de gostoso aqui, teologizando um texto desse aqui, irmãos, misericórdia, eu sou uma formiga perto disso aqui, irmãos. Tão maravilhoso que é o Senhor. O que a gente sabe é uma gota do oceano. Nós não sabemos nada. Nós podemos conhecer de genética humana, de cirurgia, igual a sua área lá de direito, o Thales de odontologia, a minha sobrinha, o meu cunhado, eu na minha área, o seu pai, cada um de nós aí na nossa área. Mas quando nós partimos para o lado do eterno, irmãos, nós não é nada. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Assim era Daniel quando no ano de 606 antes de Cristo foi levado a cativo. Então, eu nem falei o tema dessa lição de hoje, o tema dela seria: Daniel ora por um despertamento. Eu falei, né, no início. Isso. Então, Daniel, o que é despertamento? Significa tirar do sono, falta quantos minutos aí? Tirar do sono, provocar, causar, acordar um certo estado. Acordar de um certo estado. Então, o que Daniel nos chamou para um despertamento? Aí, ó, nós está tendo o IBAD aí na cidade. Quem tem condição, irmão, faz o IBAD. O pastor Davidson, excelente professor. O pastor Davis é bom mesmo. Eu não tenho prazo para fazer, porque eu faço a faculdade no dia, né? Na hora do IBAD. Mas eu já cheguei aqui algumas vezes aqui, eu já vi algumas aulas dele aqui. Pastor Davis é abençoado por Deus mesmo. Isso. É muito, muito interessante o estudo do IBAD. Excelente. Lá. Então nós já tendo. Então desperta, irmãos. Corre pro IBAD. Eu não vou na escola dominical não, porque é o presbítero Érico. O presbítero Érico está lá na escola dominical doido, porque puxa saco do pastor. Irmão, misericórdia. Nós estamos ali, aqui, para o crescimento, edificação do reino. É para a edificação da obra. Despertamento para orar. O que você faz para você conhecer isso aí? Você vê vídeo, irmãos? Job, jejum, oração e Bíblia. Faz o curso do Job. Jejum, oração e Bíblia. Vai ler, luta, adquire conhecimento. Não menospreze as informações. Esse dia lá na obra, o meu servente, vamos pôr o rádio na difusora. Eu falei, não, é na Itatiaia. Aí ele falou comigo, por que você gosta dessa rádio? Essa rádio só fala o dia inteiro. Eu falei, não, porque música, em que música vai me edificar? Agrega o quê, né? Por que você não passou lá? As andorinhas voltaram. Amado Batista, tum de saudade. E não sei o quê. Irmão, e que isso me agrega? Nada. Agora, um comentário aqui nacional, internacional, sobre o PIB, renda per capita, desestabilização do governo, avanços tecnológicos na ciência. Isso me agrega para o meu conhecimento. É verdade. Não é verdade? E isso é para o meu conhecimento. Então, tenham boas informações como Daniel tinha. Esses meninos aqui, irmãos, eles não queriam. Eles não estavam. Já tem a visão de rei. Há uma história na Midraste que quando Moisés era pequeno, o faraó pôs ele no colo. E pôs para ele um pote de moedas de ouro e pôs um pote com brasa de carvão. Aí o Moisés sentado no colo de faraó, porque foi criado por 40 anos lá no Egito, então ele era considerado o neto, né? Que foi a filha que pegou ele no rio. Moisés olhou ali que as brasas, né? Tudo vermelhinha, bonita.
Ele pequenininho podia pegar a brasa, que era mais bonita. Aí o que ele fez? Ele foi no pote de ouro. No momento que ele foi no pote de ouro, os magos, o povo que estava ali, não sabia que ele era hebreu, o que era. Ele falou, ficou com medo, né? Falou, menino esperto, por que ele não pegou as brasas? Ele tinha que ter pegado, era a brasa. Que ele já tinha testado com outras crianças, ele foi no pote de ouro. Aí a hora que foi no pote de ouro, que pegou os ouros, ele não segurou o ouro, mirou a coroa que estava na cabeça de Faraó e foi nela. Na hora que ele mirou a coroa, Faraó deixou pegar a coroa, o sábio já viu que a visão dele era visão monárquica, era visão de reino, era visão de crescimento, era visão de governar, era visão de avançar. Aí tirou tudo. Pra você ver, até aí a gente vê a diferença do povo de Deus, né? Até Moisés, pequenininho lá, já nota a diferença, já que, igual você falou, já tinha feito o teste com outras crianças, né? Já tinha feito. E tinha dado a menininha lá na brasa lá, agora Moisés lá, hebreu lá, né? Isso. Filho de servo de Deus, vai na diferença lá, fazendo a diferença, é isso aí. Aí foi aonde que tirou tudo, aí deixou pra ele só a opção da brasa. Por último plano, como criança, ele foi na brasa. Quando ele pegou a brasa, ele levou ela na boca, queimou a língua. Aí originou-se a ideia de que Moisés era duro de língua, ou falava fanho. Quando ele falou com Deus que não sabia falar, é por isso, porque queimou e acidentou ainda a sua língua quando era criança. Isso é história, viu, irmãos? História. Isso aqui é só ilustração, mas é história que está na Midraste hebraica. E isso Jesus diz lá igual a Bíblia, lá em Jerusalém até hoje. Então é história sobre Moisés. Então, nós temos que ter esse despertamento. Deus está nos dando ouro, Deus está nos dando prata e Deus está nos dando brasas. Mas agora não coma aquela ali que era para testar a criança. Se ali quer mamão ou não. Mas Deus está dando para nós hoje brasas, como ali do profeta Isaías. Toca a nossa boca para nós sermos precursores da palavra nessa hora. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel não se misturou com o paganismo. Não se misture com o paganismo. Né? E hoje o paganismo está aí. Nós estamos na época de São João, São Pedro, festa de fogueira, de quadrilha. Eu já falei aqui, irmãos, que aquelas fogueiras ali era a mesma que matou eles. Que acendia para matar os mártires. Mas aí Pedro morreu, teve a infelicidade, morreu de cabeça para baixo, com a fogueira embaixo. Mas João colocaram ele dentro do caldeirãozão lá. O caldeirão virou, eles mandaram ele para Patmos, ele teve a revelação do Apocalipse e morreu de velho. Mas o paganismo está aí até hoje. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel 1, capítulo 1, versículo 8. A estrutura espiritual de Daniel o capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então, nossos combates serão vencidos em oração. Portanto, nesse período dessa pandemia, vocês podem ver que nós cristãos do nosso campo aqui em Bom Despacho, liberado pelo o pastor Elvio, nós nenhum dia ficamos sem cobertura de oração, sem a nossa escola dominical. A gente tem também o grupo de intercessão lá da Almadebon. O grupo de intercessão da Almadebon, liderado pelo Guilherme. Isso. Tá lá fazendo um excelente trabalho. Inclusive, você tá aí assistindo aí, quiser participar do grupo de intercessão, manda uma mensagem aqui no direct aqui. E a gente vai te adicionar lá no grupo de intercessão lá. Tá sendo maravilhoso lá, período de oração. Enriquece muito, né? Nós está aqui agora e coberto de orações. Glória a Deus. Não é verdade? Verdade. Coberto de orações. Então, Deus é Deus, irmãos. Pode ficar tranquilo. Amém? Então a estrutura espiritual Daniel capacitava. Daniel alcançou o livramento e vitória através da oração. Capítulo 2, versículo 18 a 20. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra. E os medos e os persas, que é o Irã,
E o rei da Babilônia era naquela época Nabonido. Seu filho Belzazar estava na cidade de Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo de Belzazar. Aí o que ele estava fazendo? Ele estava todo bonitão, sentado na mesa. Eles tinham roubado os trem tudo lá do templo, né, em Jeremias 52, 51, 52 ali. Bateu no povo, espancou, quebrou o pau lá em Israel. Apagou tudo, não problema não. E eles partiram para frente, né? E estava lá tranquilão. Aí de repente apareceu uma mãozona lá na parede, escrevendo Mené, Mené, Tekel, Parsine. Que significa: pesado fostes o teu reino, achado em falta, e por isso será entregue aos médios e aos persas. Passou alguns minutos, irmãos. O rei Dário ocupou o trono. O Dário tinha uma barbona mais ou menos até aqui, ó. Eu tenho lá em casa fotos da esfinge dele. Ele era um cara magro, alto. Dário deve tinha uns 2,15 m, 2,30 m de altura. Era grande mesmo. O bichão pilotava, era elefante, irmãos. Ele andava era de elefante. Era um rei terrível. Aí, a hora que esse rei estava lá, o Belzazar, todo bonitão lá, aparece a mão misteriosa. Qual que foi a reação de Belzazar? Capítulo 5, versículo 6. Sua face se empalideceu. É a mesma coisa que você fala assim, amarelou, tá com medo. Então a face dele ficou pálida na hora. Por quê? Estava com aquele povo tudo ali sofrendo, irmão. E Dário é que ia libertar os judeus da Babilônia. Deus é Deus. Não preocupa aí que esse Belzazar que está te perseguindo, não, viu? Porque Deus vai usar outro endemoniado mais ainda, que foi no caso Dário, um pagão terrível. Deus falou assim, vai lá e destrona ele. Eu te liberto para invadir a Babilônia. Destronou ele. O que fez? A face dele empalideceu, sua mente se agitou, ele ficou turbado, ele ficou branco, pálido, e ficou meio... eu creio que começou a chamar todo mundo ali, Dagon, Dagon, que eles adoravam Dagon, né? É Astarote, aonde você está? Porque em cada região daquela ali, eles adoravam Deus, Semiraminha, Dagon, Astarote, Zeus, Odin, Jazão, Hércules, Atenas. Eles adoravam vários deuses na mitologia grega, Ciro, Fenícia. Então ele começou, eu creio na sua mente, seu espírito enfraqueceu, o espírito de quem debate, irmãos, contra a obra de Deus, contra os cristãos. O espírito, irmãos, abate, o espírito enfraquece, o corpo todo tremia e dava gritos angustiados. Versículos 6 e 7. Ele dava gritos. Por quê? Imagina, você num salão bebendo, fazendo maior festa, né, que é a maior orgia. De repente ali aparece uma mão e começa a escrever que o seu tempo acabou. Pesado fostes o teu reino, achado em falta. Por isso será entregue aos médios e aos persas. Irmãos, tudo isso aconteceu. Igual foi a lição passada, Deus matando de pedrada. Deus está trabalhando por nós até hoje. Ele é o guarda de Israel. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Como o homem, Cristo dormiu, mas como Deus, ele vive e reina eternamente. E os seus olhos são como chama de fogo. E está vendo o seu sofrimento, o meu sofrimento, as nossas dificuldades. E ele peleja por nós todos os dias, como ele pelejou também nesse tempo aqui. A resposta da oração de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar.
A Bíblia relata que realmente aconteceu. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém e em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. O rei liberou para que o rei Ciro liberou para que eles voltassem e edificassem a casa. Conforme Esdras, aí volta em Esdras capítulo 1, versículos de 1 a 3. E eles voltaram e edificaram a casa, sucessivamente edificaram todas as muralhas e viveram, irmãos, ali aquela tão brilhante obra. Isso tudo é o resultado de um despertamento, provavelmente feito por Deus. O rei Ciro foi despertado, liberou eles. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Olha para vocês verem, irmão, um rei guerrilheiro, um cara terrível. Às vezes, os nomes dos reis, irmãos, às vezes é porque num país era um, no outro país era o outro, mas a pessoa era a mesma. Então é o que eu falei. Muito pouco tempo a gente explicar isso aqui. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, assim como Nabucodonosor. E foi pastor, que estava lá pastando, os cabelos dele estavam desse tamanho. Que aquilo deu nele, foi uma doença, que ele estava andando igual uma águia velha no chão. Aí, Daniel capítulo 4, versículo 30 a 37. A hora que ele olhou para cima e reconheceu que o Deus de Daniel, dos hebreus, era o Deus forte, Deus foi e devolveu ele o trono naquela hora. Então não é porque o governador de Minas não é crente que Deus não usa ele. Deus usa ele, irmãos, em prol da igreja. Nossos governantes estão lá instituídos por Deus, né? Instituído por Deus. Então Nabucodonosor, Deus também usou ele. Deus usou Dário, Deus usou Ciro, Deus usou todos esses homens. Deus usou Faraó, endureceu o coração dele, mas falou assim, agora você liberta o povo. Então Deus usou homens ao decorrer da história. O rei Ciro recebeu as bênçãos espirituais, Isaías 45:1. E, irmãos, o que eu quero dizer aqui no final dessa lição, que nós somente venceremos as tribulações, as opressões, através, irmãos, da misericórdia e da graça. Em Daniel 9:24, nós vemos que Deus instituiu 70 semanas ali, que é o total de 490 anos. E nós vemos que 70 anos ali que começou, nós vem naquela linhagem. 7 semanas, 49 anos, foi a reconstrução de Judá e a reconstrução de Jerusalém, 445 a.C. Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 6. Aí vem mais 62 semanas, que vem da volta dos judeus, a morte do Messias, Daniel 9:26, que deu em 70 depois de Cristo. A semana parou na 69ª, falta uma, que é a da grande tribulação. Mas enquanto o mundo estiver em tribulação, a igreja estará na festa das bodas, na eternidade, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Vale a pena ser fiel como foi Esdras, como foi Neemias, como foi Daniel, e vencer na oração, vencer na humildade, vencer na graça, na sabedoria e no conhecimento. Deus abençoe a você e a sua família. Se nós não encontrarmos no próximo domingo, que nós não sabemos como vai ser ainda, na live aqui, eu encontro você na escola dominical. Glória a Deus. Amém? O presbítero Érico falou aí alguns assuntos aí, ó, que vai estar aí nos nossos próximos eventos aí teológicos aí, então serviu só para aguçar a curiosidade de vocês aí. Nosso dirigente aqui, ó, Diácono Daniel, ele apareceu aqui na live aqui, ó, benção demais.